Boa noite, pessoal. Esperar as pessoas entrarem. Meu convidado já está aí, eu acho. Enquanto isso, a gente escuta uma musiquinha, só para todo mundo ir entrando. Oi, Andréia. Lígia. Também, saudades, as pessoas falando saudade. Pois é, saudade. 90 dias trancados em casa, né? Vai dando saudade. Mas já já a gente tá por aí, todo mundo, se Deus quiser. Matê. Só esperar as pessoas chegarem um pouquinho e a gente já começa. Tá todo mundo me ouvindo bem? Só me dá um feedback aí pra ver se estão me ouvindo bem. Gisele, boa noite. Prazer te conhecer, amiga do Kim. Todo mundo ouvindo bem? Maravilha, Leandro. Muita gente bacana aí, hein? Bom, vamos baixando aqui. O Paulo já está aí também. Vamos começar o nosso papo de hoje. Bom, primeiramente, para quem está de volta, que já esteve aqui semana passada, obrigado pela presença de novo. Eu nem imaginava que eu ia fazer live, como eu disse na semana passada, eu nem imaginava que ia fazer live. Para quem está entrando hoje pela primeira vez, eu vou repetir isso. Mas intuição, né? Essas pandemias e esses isolamentos fazem a gente sentir e pensar em coisas que a gente não pensava. E por causa de um texto da Lígia, um post da Lígia semana passada, eu me motivei com essa história de compartilhar mais com as pessoas, né, que estão cada um nas suas casas, tanta coisa bacana que cada um tem dentro de si. Eu não sabia que eu ia fazer outras, né? Eu achei que talvez fosse só com a Lígia, mas os feedbacks foram tão positivos, né? Tanta gente mandando mensagem, agradecendo e elogiando minha condução, obrigado, e elogiando também as falas da Lígia, que foi incrível. Quem não viu, aliás, por favor, divulguem, está aqui no meu Instagram, é só lá naquela maquininha fotográfica que está escrito IGTV, né? Vai estar lá gravada, a live da semana passada, pode compartilhar com outras pessoas também. Essa que eu vou fazer hoje com o Paulo também vai ficar gravada lá. E devido a tantos feedbacks, eu resolvi levar essa empreitada um pouco mais adiante, até quando eu senti que, né, tá fazendo sentido, né? O que eu gostaria, assim, deixar claro, antes de eu chamar o Paulo nessa conversa nossa, qualquer live, qualquer bate-papo que eu vá fazer aqui, para mim, ele tem que ter algum significado. Minha intenção aqui não é lacrar, não é trazer assuntos só porque está na moda. Não, ele tem que me tocar de alguma maneira, né? Seja por intuição ou por sentir da mesma maneira, ou sentir que aquela pessoa tem alguma coisa que me toca de alguma maneira. E é isso que eu quero levar para as pessoas, né? Esse espaço de compartilhar, como a gente falou semana passada bastante, né? É um momento de a gente compartilhar conhecimento, compartilhar emoções, compartilhar experiências, né? E é por isso que eu quero sempre trazer alguém que tenha algum significado, que tenha reflexo, tenha respaldo e tenha, né, eco dentro do meu coração, dentro da minha alma. E para isso, né, eu convidei o Paulo, que também é terapeuta, é psicólogo junguiano também, uma pessoa incrível que também já conheço há muitos anos, e ele veio com essa proposta, né, de lideranças desconstruídas. Eu falei, meu Deus, o que vai sair disso, né? A minha primeira reação na hora foi, meu Deus, vou ter que falar de política. E olha que eu sou super politizado e não seria o espaço aqui de falar de política. Mas como eu sempre faço uma prévia com quem eu vou conversar, conversando com o Paulo eu entendi que o negócio é muito mais embaixo, muito mais profundo do que política, né? Lideranças desconstruídas fala muito mais da gente do que a gente imagina. Eu vou chamar o Paulo aqui, eu vou ver se eu consigo não fazer besteira hoje. Vamos chamar ele aqui. Paulo Cruzariol, onde está? Está aqui. Tema bastante interessante. Oi, Paulo! Oi, Dom. Tudo bem?
Tudo bom com você? Tudo bom Vendo com a bem? Tá me gente? vendo bem? Estou te vendo bem. Que ótimo. Tá vendo bem Tá meus cabelos ótimo. brancos, coisas que só a Tô quarentena faz. vendo, né? Pois é, um tempo, né? O tempo passa, né, Dom? E a quarentena passa, né? A Digamos que meu quarentena tá. cabelo branco parece. Prazer estar aqui, Dom. Paulo, é um grande prazer conversar com você aqui, como eu Boa estava noite para todos que explicando. estão assistindo. Exato. Como você estava ouvindo eu falar, eu só quero trazer pessoas que, para mim, têm algum significado e algum conteúdo que tem respaldo dentro de mim. Então, para mim, é um prazer estar com você aqui. O tema que você propôs, como eu disse, eu fiquei uau, né? Onde nós vamos com isso, né? De certa forma, quando a gente conversou, eu vi que tem muito mais coisa que eu não imaginava nesse tema, né? Como sempre, Jung e psicologia e terapeutas trazem coisas para a gente que a gente não imagina que vem. Então, eu queria começar esse papo com você justamente falando sobre isso, né? Sobre este tema, né? Lideranças desconstruídas. O que é desconstruir, o que é liderança, porque, antes de mais nada, assim, por que você topou o meu convite? Né? O que te motivou a fazer uma live? Falar com pessoas e abrir espaço para botar tua cara e falar por uma hora com as pessoas? Ô, Dom, todos nós estamos vivendo um tempo da história, né? Nós estamos vivendo a história viva. 2020 vai ficar registrado nessa geração inteira, viva agora, né? Porque é um tempo da história muito significativo mesmo, por tudo que nós estamos passando. É um tempo de angústia, de sofrimento, de dor, de medo, não é? Por tudo que está acontecendo. E o que me motivou é fazer uma leitura, que é uma leitura que eu vou chamar de simbólica disso tudo que está acontecendo, né? Uma leitura subjetiva, ou seja, tem um primeiro plano, que é tudo que nós estamos vendo acontecer no mundo, né? Essa Uhum. desconstrução das referências que sempre tivemos, através das nossas lideranças, dos nossos ícones, né? Culturais, sociais, Uhum. e também pela quarentena, pelo isolamento que nós estamos vivendo, né? Então, esses são o primeiro plano do que a gente observa. O que Sim. me motivou é a gente fazer uma sondagem, uma olhada, né, no que está por detrás disso tudo que nós estamos vivendo. Uhum. Seria ampliar o contexto, olhar o que está mais invisível nisso tudo que nós estamos vivendo hoje, né? E a intenção de fazer isso, Dom, é para que a gente tenha uma luz no fim do túnel e se localize melhor, tenha uma bússola melhor em todo Sim. esse momento emocional que nós estamos vivendo. Bacana. Vamos começar então fazendo essa surpresa que eu tive com o tema, né? Quando eu falei para você, Uhum. Paulo, mas vamos falar de política? Você falou não, né? Eu me senti um idiota falando com você na hora que você falou não, uma coisa Aham. mais profunda. Então fala para mim Tá. um pouco do que é essa, né? Essa coisa da desconstrução das lideranças, né? Quando a gente falou por telefone, inclusive nessa prévia nossa, você me explicou que nós não estamos falando de liderança política só. Ela é um pedacinho desse tamanho, nesse contexto todo que nem você falou que a gente está vivendo no mundo, né? Então, contextualiza um pouco o tema para você entrar no teu roteiro explicativo. Dom, é importante que eu diga que essa análise é uma análise simbólica, Bacana. tá? Aqui eu vou falar um pouquinho do que é símbolo, né? Símbolo é uma palavra que vem do grego, símbolos, e resumidamente é quando eu tomo as partes e das partes eu faço um todo, um, uma totalidade. O antagonista até dessa palavra é diabolos, que é exatamente o contrário, quando eu pego o todo e divido em partes. De Uhum. onde surge, então, né, etimologicamente, a palavra diálogo, dialética, Interessante. diabólico, tá? Então, aquilo que divide. Então, nós poderíamos dizer que o momento que nós vivemos é diabólico. Em que Uau. sentido? No sentido de que as coisas estão partidas, quebradas, dissociadas, não é? Nós Uhum. estamos meio que perdidos nisso que nós estamos vivendo. Não só pela epidemia, mas pelo que já vinha antes, tá? Mas a leitura, então, é uma leitura subjetiva daquilo que objetivamente a gente está vivendo. Isso é Uhum. importante que eu diga, tá? Porque é uma análise, então, do subjetivo, do simbólico, ok? Uhum. Tá.
esse momento é um momento que está marcado por muita angústia, por muito medo, por muita desorientação, por muita divisão em todos os Uhum. setores da vida, não é? E o que eu proponho nessa leitura é nós entendermos que isso tudo que estamos vivendo hoje não é por um acaso. Agora, quando eu digo por um acaso, não tem nenhum sentido místico ou religioso. Tá? É que Sim. existe um profundo significado psicológico em tudo que nós estamos vivendo. Tá? E essa é a leitura, então, que eu estou propondo nesse momento. Nós vamos olhar para esses fatos do hoje, mas para Uhum. isso nós vamos perceber um pouquinho do nosso contexto histórico, da evolução da psique humana, para entendermos e termos uma leitura desse momento. Deixa eu ver se eu entendi para as pessoas comigo irem juntos. Então, nós temos objetividade e subjetividade, ou seja, objetividade é tudo que nós estamos vendo de fatos concretos pelo mundo afora. Só que por trás disso, existe uma leitura simbólica, que é essa leitura subjetiva que você está falando. Exato. Toda uma leitura a mais de coisas que estão acontecendo que simplesmente os fatos objetivos não revelam. Então, Exatamente. bacana. Então, é uma dinâmica, no que nós olhamos, a gente poderia dizer que nós estamos vivendo uma dinâmica sombria. Tá. Ok? Por Sim. vários ângulos que a gente olha, a gente vai perceber uma dinâmica, um tempo sombrio. Uhum. Tá? Só que isso tudo que acontece tem um sentido, tem um significado, tem um para que isso tudo está acontecendo. Tá. Né? Uhum. E é esse é o sentido de qualquer análise da desconstrução que nós observamos. Que desconstrução é essa? Tá? O que, que nós estamos vendo nesse momento? Se nós vamos pegar os gurus de referência, o que está acontecendo com os gurus, não é, Dom? Muita coisa. Nós estamos enxergando o quê? Além da luz, a sombra desses gurus. Exatamente. Tá? As figuras institucionais, as lideranças institucionais, o que, que nós estamos percebendo? A sombra dessas figuras. Tá? Então, essa desconstrução de uma referência mais sólida, de uma referência mais objetiva no sentido de liderança, de norte, ela está vindo abaixo. Não está vindo abaixo só no nosso contexto brasileiro, mas é um fenômeno mundial. Tá? E isso tem a ver com os ciclos de desenvolvimento da nossa psique. Ok? Acho que congelou um pouquinho. Voltou. Tá. Deixa eu só apresentar esse contexto da ideia, tá, Dom? Uhum. Então, vou falar um pouquinho assim. A substância do que é feito o universo, o estofo do universo, desde que esse universo aqui surgiu nessa dimensão, foi uma dinâmica criativa de cada vez mais criar estruturas mais complexas. Tá? Então, com isso, surgiram as estrelas, surgiu o Sol, surgiu a Terra, da Terra surgiram os primeiros seres vivos, e numa constância, o que você observa? Que essa força criativa, essa engenharia, ela vai produzindo estruturas cada vez mais complexas, até chegar na humanidade. E na humanidade, então, acontece uma coisa, um fenômeno, tá? Totalmente novo, que é a emergência da consciência. Sim. Até então, tá? Então, fisicamente, o humano não se distancia tanto dos outros animais, anatomicamente, fisiologicamente. Mas quando surge a consciência, surge um fenômeno totalmente novo, que é, como Teilhard de Chardin dizia, o instinto passa a se ver no próprio espelho. Sim. Ou seja, nós adquirimos uma reflexão sobre nós mesmos, inclusive sobre o programa biológico que nos criou até aqui. Porque todos nós somos filhos da Terra, né? Nós somos Terra. E essa expansão do humano tem a ver com o crescimento também da dinâmica da consciência, ou seja, a nossa própria consciência também está evoluindo para estruturas cada vez mais complexas. Só para dar um exemplo, então, lá atrás, tá? O humano, a história humana do Homo sapiens tem aí 200 mil, 300 mil anos. Ou seja, se eu for lá para 200 mil anos atrás, eu vou encontrar uma pessoa muito igual a mim, tá? Essa primeira história humana é uma história regida por um princípio, um ciclo que a gente chama de matriarcal. O que quer dizer isso? Que a mulher tinha poder? Não, não é que a mulher tinha poder. É que nós vivíamos a sobrevivência pura, o contato puro com a natureza, não é? Feminino. Não o feminino nesse sentido, mas o feminino no sentido
do corpo, da terra, Tá, da vida, tá. da sobrevivência. Sim, Tá? sim. Então, nós chamamos esse ciclo da consciência humana de matriarcal. Tá? Uhum, Matriarcal por isso, porque é corpo, porque é sobrevivência. A história humana é a história da fome. Tá? Nós andávamos em bando, éramos sim. caçadores-coletores. Então, o Uhum, que imperava aqui, nesse tempo, é essa corporeidade, essa luta pela sobrevivência nua e crua. sim. Aí, a coisa de 10 mil anos atrás, né, começa o quê? Uma atualização do aparelho cerebral. O tal do neocórtex surge, o cérebro novo surge. Tá? Uhum, E aí começa o quê? Começa o know-how, começa o conhecimento, através da agricultura. Ou seja, eu começo a perceber que se eu plantar uma semente, se eu irrigar essa semente, ela vai se desenvolver, eu vou poder me alimentar dela. Tá? uhum. Então, o que que aconteceu com o humano a partir desse momento? Ele aprendeu a se organizar, a pensar, a raciocinar, a planejar. E aí, nesse momento, nasce um outro ciclo, então, da consciência humana que nós vamos chamar de patriarcal. Então, o Ah, patriarcal é esse ciclo que o homem, o humano, começa a ter controle sobre a natureza. Eu vou dar uhum, um exemplo pessoal do que é essa transição. uhum, Tá? Tem um amigo nosso, inclusive, que a uhum. família dele tinha um sítio lá em Resende. Já sei E um até. dia ele convidou um grupo de amigos para a gente ir lá no sítio dele e tal. A gente foi. E teve uma hora que nós estávamos lá e ele propôs a gente fazer uma trilha, porque o sítio ficava perto da serra e tal. E daí ele pegou facão e tal. Eu não entendi por que ele tinha pego aquele facão, né? E entramos então na tal trilha. Vamos curtir trilha. Bom, de trilha não tinha nada, era um matagal absurdo que você tinha que passar abrindo picada mesmo, né? Se Eles literalmente machucando abriram todo. a trilha. Era Vocês abrir abriram uma a trilha. trilha, não era caminhar numa trilha, né? Aham. Então, e arranhava, machucava, e foi um tempo caminhando nesse matagal. Aí chegou uma hora, no meio do matagal, a gente chegou numa estrada vicinal. E essa Uhum. estrada vicinal era asfaltada. E a sensação que eu tive naquele momento, assim, que delícia, que alívio, abençoada civilização, entendeu? Sair do Então, selvagem. sair do selvagem, ou seja, não estou na mão da natureza. A Muito natureza legal. não vai fazer comigo o que ela quer. Eu Uhum. tenho controle sobre ela. Então, essa é a essência do patriarcal. Muito Então, legal. esse patriarcal, então, trouxe para o homem uma atualização do neocórtex, que é a capacidade de eu pensar, de eu raciocinar, de eu planejar, de eu antever. Então, eu começo a ter controle, um controle maior da minha vida. Eu tenho mais qualidade na minha sobrevivência. Uhum. Tá? Então, esses últimos 10 mil anos foi um trabalho de atualização desse ciclo da consciência humana chamado patriarcal. Entendi. Em Tá? outras palavras, era um curso natural da evolução humana, ele veio matriarcal, como você disse, ligado à natureza, à sobrevivência. Em determinado momento, o ser humano aprendeu a pensar, digamos assim, e criou o sistema. Começou a planejar, a entender, e aí nós entramos num sistema patriarcal. Até então, uma evolução natural do ser humano. Seria mais ou menos isso. Então, veja, da mesma maneira que a vida, que essa energia criativa, tá? Essa engenharia fantástica que cria tudo, Uhum. ela também criou a psique humana. E o Tá, processo não parou. Tá? Vamos pensar mais em termos de expansão do que de progresso. tá. Porque na linha do tempo a gente tem essa noção de progresso, né? Que eu vou daqui para frente, eu fui o Sim, melhor. E, na verdade, a vida faz um movimento mais de expansão do que de progressão. E isso vai ter a ver com o que eu vou abordar daqui a pouco, do outro ciclo que é o que nós estamos vivendo hoje. Tá? tá. Então, esse ciclo patriarcal trouxe para nós segurança, abasteceu, né? Eu posso me nutrir melhor, ter melhor qualidade de vida. E o hardware cerebral já estava pronto quando a espécie surgiu, quando o Homo sapiens surgiu. Mas o software ainda não. Uhum. Então, o software que roda esse hardware, né, que roda esse cérebro, é toda a dinâmica patriarcal. Ou seja, aprender a pensar. Entendi. Então, no momento em que surge a consciência no homem,
é um fenômeno humano único, a natureza muda de patamar, né? Teilhard de Chardin, que foi um jesuíta, paleontólogo, filósofo, ele tem um livro muito bacana chamado O Fenômeno Humano, em que Uhum. ele diz que quando surge a consciência humana, a natureza muda totalmente de patamar, né? Então, a Terra muda de pele e Uhum. a Terra encontra sua alma. Nós somos a Terra, nós Sim. somos filhos dessa Terra. Então, a emergência da consciência é nós podemos ter essa possibilidade de reflexão sobre nós mesmos, de reflexão sobre o padrão, inclusive, biológico que nos cria. Então, é um fenômeno totalmente novo. Teilhard de Chardin nomeou isso de noosfera, né? Ou seja, a gênese do conhecimento, a gênese da mente, da consciência. Então, Uhum. essa própria consciência que surge no humano, ela também está num processo de desenvolvimento. Tá. E o ciclo patriarcal, ele já consumou o seu objetivo. E agora adentra um outro ciclo, que é o ciclo da alteridade. Porque o patriarcal criou Alteridade. alteridade com L, que vem do latim Alteridade. alter, que é o outro, Certo. né? Então, na dinâmica patriarcal, nós temos as leis, os contratos sociais, nós temos a figura da autoridade, do juiz, não Uhum. é? Do pai. Então, nessa relação com a autoridade, A nós somos autoridade, no como caso, que com U, não a crianças. alteridade que você está falando. Perfeito. A alteridade e a autoridade, né? Exatamente, perfeito, não é? Então esse ciclo, ele se consumou. Ele já atendeu a que ele veio. Ele já estruturou a nossa capacidade cognitiva. Certo. E agora temos diante de nós um outro ciclo, que na verdade o ciclo não é tão rígido assim de um para o outro. O Tá. ciclo da alteridade, que é a percepção do outro como diferente de mim, mas tendo o mesmo significado e valor que eu tenho, tá? Que Bonito vai isso. Repete contra. para mim o valor. Lindo isso. Então, o outro como diferente de mim, mas tendo o mesmo significado e valor que eu tenho. Muito Então, o bonito. reconhecimento disso é a essência da alteridade. Verdade. Muito bonito. Eu abandono a minha vocação de querer colonizar o outro, de querer que o outro seja como eu sou, que Sim. pense como eu penso, que sinta como eu sinto, Uhum. tá? E é nesse ciclo que nós estamos agora. Estamos, na verdade, desde o começo do século XX. Lá Sim. no movimento do simbolismo francês, já Numa era isso que estava transição. acontecendo, Uhum. né? Ou seja, a gente sair do concreto do mundo e olhar mais para a alma, para a essência, para o self, não Uhum. é? Sair do objetivo e vir para o subjetivo, Sim, a sutileza ok? mesmo. A sutileza, a alma, o voo da imaginação, tá? Uhum. E o que aconteceu dentro da dinâmica patriarcal? As coisas ficaram muito concretas, ficaram muito rígidas. E essa Uhum. dinâmica enrijeceu o que dentro de nós? Os nossos padrões. Travou o Paulo. Vocês estão me vendo ou o Paulo travou? Ok? Peraí, dois Agora segundos. voltou, Voltou. tá? Então nós viemos nessa atualização patriarcal numa Uhum. dinâmica muito concreta e objetiva. Então as coisas ficaram pesadas, as coisas ficaram duras, ficaram concretas. E se elas ficassem assim só lá fora, tudo bem, mas elas ficaram aqui dentro. Uhum. Essa concretude veio aqui para dentro de mim e eu perco a minha subjetividade. Ok? Então, Sim. esse tempo já passou. E o que acontece hoje, então, como fenômeno mundial? Nós estamos implantados na alteridade. O reconhecimento de que nós somos um só. Sim. Diferentes, mas Uhum. participando simbolicamente de uma totalidade. Tá? Então, a quarentena que nós vivemos, o que ela fala para nós, Dom? Fique em casa. Casa. Uma mensagem fortíssima, né? Se você Mas que simbolizar casa é essa? Será dentro que é de a você, casa que eu moro? fique em Ou é casa. essa casa aqui? Não é? Muito legal. Então, esse ficar em casa tenha sua autorreferência. Olhe para você. Porque quando você olha para você, você é capaz de olhar para o outro.
Uhum. Então, o fenômeno acontece ao mesmo tempo da epidemia, né, que precipita mais ainda tudo isso. Ao mesmo tempo, nós temos o assassinato, né, do George Floyd nos Estados Unidos, que desencadeia todo o movimento, Em né, todos vários, Black né? Lives Matter, Isso. ok? E isso se espalha para o mundo inteiro. Ou seja, o diferente não é menos do que eu, Uhum. tá? E o conceito que vai emergindo na consciência humana é a consciência da rede, Uhum. ok? Então, os astrônomos, eles pesquisando a estrutura do universo, eles chegaram numa imagem que é uma imagem de uma rede, rede de galáxias, tá? Se você pegar uma foto da estrutura neural do nosso cérebro, você vai perceber exatamente a mesma estrutura. Você até confunde o que é o universo, o que é rede neural. O que nós estamos vivendo hoje? A rede social. Uhum. Então, o fenômeno de rede, de interligação, de conexão, é uma expressão da própria substância do universo. Uhum. O Elon Musk, aquele que é o dono da fábrica de carros elétricos Tesla, Sim, da sim. SpaceX, ele está Uhum. lançando uma rede de satélites chamada Starlink, né, que ele pretende colocar 12 mil, 30 mil em órbita, para que você Bom. tenha internet de alta velocidade em qualquer lugar do mundo. E se você olhar Uhum. o desenho da localização dos satélites, é também uma rede. Uhum. Então, a mudança na estrutura do nosso pensamento, da nossa percepção, da nossa consciência nesse momento, é sair de uma referência onde eu estou num tempo linear, portanto, numa linearidade de causa e efeito, que é típico da estrutura vertical patriarcal, Uhum. tá? Para uma outra relação que é de rede, onde eu sou um elo da rede. E não importa se eu estou em cima, se eu estou embaixo, se eu estou de um lado, se eu estou do outro. Eu estou sempre na rede. E Uhum. eu sou um elo importante da rede, esteja Sim. onde eu estiver. Então, essa transição de percepção, essa transição de consciência é a essência do processo de alteridade. Muito legal. Né? Então, é um Muito novo legal. ciclo da percepção humana, um novo ciclo da consciência. E Sim. nesse ciclo, agora então eu entro no tema, né, lideranças desconstruídas. Qual é o ciclo que morre e que precisa morrer? O ciclo patriarcal. E Legal. quem é o representante do patriarcal? O pai, a autoridade, o juiz, o Todas, todas guru. as figuras de Então, qual é... autoridade. Muito legal. Exatamente. Perfeito. Tá? Muito legal. Então, inconscientemente, em termos de humanidade, não é porque a gente não coordena isso conscientemente. Isso é a vida em nós fazendo esse movimento. Uhum. Queira Tá? a gente ou E não, esse tá acontecendo. movimento, então, é um movimento, queira a gente ou não. Tá? É uma coisa que vai acontecendo, independente de eu formar um grupo de pensar como é que nós vamos fazer. Uhum. Tá? Vai acontecendo junto. Eu vou participando disso. Tá? E Sim. esse é o momento, então, da queda desses ícones. Ou seja, Uhum. todos vamos começar a perceber cada vez mais que o rei está nu. Literalmente agora é o que está acontecendo Né? em todas as áreas. Exatamente. Em todas as áreas. E daí Uhum. a quarentena, outra experiência muito interessante. As Uhum. lives, como essa que a gente está fazendo. Então, por exemplo, Uhum. artistas, né, personalidades, né, elas fazendo a live delas, você as vê na casa delas e tal, e fala assim, nossa, é uma pessoa, né? Como eu, uma pessoa Gente, carne e normal, osso. é É, gente, não é? é. Então, esses ícones que faz com que eu perceba o outro numa relação assimétrica, está cedendo. E o Uhum. movimento também da quarentena, né, que a gente pode observar. A homenagem que foi feita no começo da quarentena às pessoas que colhem o nosso lixo, Uhum. ou aqueles que estão lá no hospital lidando com a Sim, pandemia diretamente. sim. Né? O sentimento de compaixão e a Uhum. consciência da tremenda injustiça social que vivemos. Sim. Tá? Então, quem entra em cena? O outro. O Que é outro a como alteridade que você está que falando. dá, que Muito caracteriza legal. o ciclo da alteridade. Tá?
Muito Então, é um legal. processo, é uma dinâmica. Isso está Uhum, acontecendo e é necessário que aconteça. E psicologicamente, simboliza o quê? Uma grande transição uhum. nossa, como indivíduos, como sociedade, como civilização, onde nós saímos da casa do Pai, Simbolicamente. então, simbolicamente, tá? Então, em todos os ritos de passagem da nossa vida, nós precisamos deixar a infância para adentrar a adolescência, deixar a adolescência para entrar na idade adulta. Uhum. Então, nós estamos saindo do ciclo patriarcal para entrar num ciclo da alteridade, para fraternidade ser um elemento da nossa consciência e da nossa percepção. Em outras palavras, o planeta como um todo, o ser humano como um todo, a raça humana, enquanto expansão de evolução, ela está saindo da adolescência e entrando na vida adulta, em outras palavras. Exatamente. Só que o processo é angustiante, Ah, com ele pode ser certeza. dolorido, né? Porque sair da casa do pai, onde eu tinha segurança, onde eu tinha norte, eu conhecia as coisas, dá medo, Uhum, uhum, né? Mas aí eu lembro de um trecho de um poema de um poeta do começo do século XX, um poeta francês, o Apollinaire, uhum. que participou do movimento do simbolismo, que era uma reação ao realismo, à métrica parnasiana, né, e tudo mais, e que eu sinto que simboliza muito esse momento nosso. Uhum. Tá? É um trecho só de um poema. Ele diz assim: cheguem até a borda, ele disse. Temos medo, eles responderam. Cheguem até a borda, ele repetiu. Eles chegaram. Ele os empurrou e eles voaram. Uau! Muito lindo. Muito Então, lindo. é a revelação dessa autorreferência, é, Caiu uma pergunta. ok? Não, se caiu uma pergunta para você. Deixa eu só aproveitar essa Aham, cortar. Quem quiser fazer pergunta, o Paulo vai responder daqui a pouco. Pode fazer no próprio chat aqui mesmo, não precisa botar como pergunta ali, que nós vamos passar para ele, tá? Pode colocar aqui mesmo, escreve que meu assistente está colocando aqui para mim, para o Paulo responder depois, tá? Desculpa, Paulo, pode continuar. imagina, não, tranquilo, vamos indo. É um bate-papo, né? Um Exatamente. bate-papo que só eu estou falando, Dom. Não, não, é que eu não quero cortar que está tão numa Aham, linha, tão bacana que eu estou embarcando junto aí. legal. Então, só para a gente contextualizar. Então, a desconstrução das lideranças Pergunta. não é por um acaso que acontece. Tá? Então, a percepção da sombra nessas figuras de referência, ela só acontece porque a luz também está maior. Uhum. Porque se eu não quiser ter sombra, apaga a luz, Sim. né? Acaba a sombra. Desliga o sol, não vai ter sombra nenhuma. Uhum. Tá? Então, essa sombra, esse sombrio que se faz na nossa percepção, é diretamente relacionado ao quanto de luz nós temos nesse momento também, né? Uhum. Ô, Paulo, deixa eu só te fazer uma. Eu estou encantado com o trajeto que você descreveu. Porque uma coisa que eu tenho escutado, estou te cortando muito, você quer fechar o seu pensamento Não, primeiro? Ou não. quer... Na verdade, só uma pontuação. Ah, Esse ciclo, os ciclos, né, tanto matriarcal, patriarcal, alteridade, o próximo, que seria o ciclo cósmico, tá? uau! Tem outros ainda, meu Deus do céu. Tem o ciclo cósmico, né? Eles se interpenetram nas suas transições, eles não são quadrados, Tá. tá? Uhum. Então, a gente brinca que tem humanidade vivendo na idade da caverna, Sim. tem humanidade vivendo no século XIX, tem Uhum. humanidade vivendo no século XX. Nós estamos fazendo uma força danada de viver no século XXI. Mas Uhum. tem gente já vivendo no século XXIII. Muito, Salve muito Capitão fraco. Kirk. Né? Muito fraco. Tá? Ô, Paulo, o que eu ia te perguntar, E o acredita ciclo não, cósmico é o próximo. só para Diga. ver se eu me organizo aqui, que foi bacana isso aí. De uns tempos para cá, como você falou, a coisa não acontece da noite para o dia, não é agora, bum, né, entramos numa mudança de fase da evolução humana, não é isso? Da expansão Da humana. consciência humana. Eu vou Da me vigiar consciência, para né? falar, não falar evolução, mas falar expansão, gostei disso aí. Dessa expansão de Isso aí. consciência humana de uns tempos para cá. O que a gente
escutado nos últimos anos, não digo nem no último ano só, dos últimos 2, 3 anos, a gente tem escutado em todas as linhas filosóficas, políticas, o que for, as pessoas falando, o planeta está passando uma transição, nós estamos passando por uma nova fase. Aí se você vai olhar mais a parte espiritual, as pessoas falam, estão mudando de portal, cada um com a sua visão, tem falado muito sobre essa transição que nós estamos vivendo de uns tempos para cá. Olhando isso que você está me falando, entender o momento atual fica incrível, porque, de certa forma, é como tudo que é ligado ao patriarcal tem xeque. Que nem a gente falou, as figuras religiosas, de uns tempos para cá, nós estamos vendo escândalos de religiosos. Desmerece o trabalho desses religiosos? Não, mas mostrou um outro lado humano deles que a gente fala, nossa, meu pai também é gente. Né? Você começa a olhar... Ou seja, humaniza essas figuras. Exato. Você olha as figuras políticas, escândalos, corrupções acontecendo de uns anos para cá. Então, eu estou olhando tudo isso que você está me contando, está fazendo um sentido enorme olhar o momento que nós estamos vivendo. Né? Que nem a gente falou semana passada com a Lígia, parece que o planeta recebeu um chacoalhão, tipo, oi, vamos virar gente grande, vamos sair da casa dos pais. Seria mais ou menos isso que você está me falando? Então, todas as figuras, entre aspas, ligadas ao patriarcal estão sendo chacoalhadas. Em todas as áreas. Exatamente. Eu estou tendo que me repensar, eu estou tendo que falar, até no trabalho, vamos pensar, você falou no patriarcal. Quantas pessoas durante a semana falaram comigo, eu não sei o que eu vou trabalhar mais, eu não sei qual vai ser meu ganha-pão, eu não sei o que... Isso, eu estou saindo da casa do meu pai e falando, eu não sei como é que eu vou sobreviver. Seria isso? Uma desconstrução, né, Dom? Essa desconstrução que você está falando. Essa desconstrução, então, é uma dinâmica maior do que nós como indivíduos. Tá? Então, ela acontece no mundo. E ela é fruto de todo o movimento psicológico, emocional que o mundo está fazendo. Fundamentalmente, pela dinâmica de rede. Ou seja, a internet tem 25 anos, pouco mais. Tá? E olha o que a internet fez nesse período de uma geração. Ela mudou totalmente o layout do mundo. Sim. E ela começa a acelerar exponencialmente a ampliação da rede. A rede amplia a si própria. E ao se ampliar, eu estou em contato com o que está acontecendo lá no outro lado do mundo. Eu fico afetado aqui pelo assassinato que aconteceu lá. Não é? Então, eu vou percebendo, pela primeira vez, de uma forma mais coesa, consistente, uma totalidade humana. Eu vi aqui uma pergunta do meu amigo Fabrício, que eu acho importante colocar nesse contexto, nesse momento. Se a dor é necessária, então, para o crescimento. Tá? Eu estou fazendo um parênteses aqui, só para não perder o gancho dessa pergunta. Tá? Não. A dor é proporcional a quanto eu resisto ao movimento criativo. Tá? Então, o movimento se faz, porque é da natureza dele se fazer. Porque o ente humano, a minha alma, o meu ser, ele vem a esse mundo com uma vontade danada de experimentação. Eu quero experimentar o mundo, eu quero viver o mundo. Por isso que a gente gosta de viajar, por isso que a gente gosta de experimentar um restaurante novo. E essa concretude, essa subtração do subjetivo, faz com que a gente fique muito rígido e perca essa dimensão da experimentação do mundo. Mas para eu experimentar o mundo, eu tenho que ser sujeito de mim mesmo. Eu tenho que saber o que eu estou com vontade, o que eu estou desejando experimentar. Agora, se eu estou dentro de um padrão muito rígido, seja por uma cultura muito rígida, seja por uma formação muito rígida, não é? Eu fico amarrado, eu fico sem asa. Eu não consigo viver a experiência do mundo. Eu sobrevivo, mas eu não existo, eu não vivo. Tá? Então, a transição do patriarcal, que amarra tudo isso num pacote só, é que está sendo quebrado. Agora, eu não vou quebrar a figura de um guru, por exemplo, que eu quero quebrar. Não, é a própria dinâmica do inconsciente coletivo que vai desmontando tudo isso. Essa expansão que você falou, independente Exatamente. da vontade, ela está acontecendo. Então, não é que a dor seja necessária para o crescimento. Não é. Tá? Porque na medida em que eu consiga me lançar na experiência, no experimento de viver, eu vou fluir com a experiência. Isso não quer dizer que a vida não tenha dor. Sim. Mas ela não precisa se transformar em sofrimento. Isso aí já está até
bastante falado, né? Uhum. Nesse sentido. Muito, Só pegando... muito legal isso aí, porque o que mais a gente vê ultimamente são as pessoas sendo transformadas, porque está muito escrachado isso em função da pandemia. As pessoas estão vendo figuras caindo, planos caindo, sonhos caindo, refazendo planos, refazendo projetos, se revendo. Então, é como você falou, esse processo de expansão da consciência está acontecendo independente de eu querer ou não. Ele é a expansão natural que nós viemos desde o matriarcal para o patriarcal e a gente está em transição. É a força criativa. A minha resistência ou aceitação desse processo que vai definir a dor que eu vou sentir ou não, que nem você está falando. Então, é muito incrível você olhar por essa ótica. Não tem nada de errado acontecendo. Está tudo certo. Essa é a referência, tá, Dom? Então, é a leitura, é uma leitura que eu posso fazê-la de uma forma mais abrangente, olhando o contexto maior de tudo que no primeiro plano está acontecendo. Tá? É como se eu estou aqui no cinema, olhando a tela, o filme passando na tela, mas daí eu começo a dar uma olhadinha no que está atrás da tela, no que está atrás do projetor, né? No contexto todo que produz aquela imagem. Né? Inclusive, Paulo, como a gente falou lá no começo, né, o tema não está ligado à política, ele até engloba a política, engloba tudo que nós temos de vida. De uns tempos engloba as várias personalidades, né? Tem todas as áreas da vida. E aí, o que mais a gente tem escutado falar, de uns tempos para cá, é que as pessoas estão entendendo mais de política, ou estão participando mais da política por causa dos escândalos e tudo mais. Independente se é por causa do escândalo ou não, é isso que você está falando. As pessoas elas estão quebrando o ídolo externo dela, né? O salvador da pátria, o meu... esse governo vai me salvar, aquele governo vai me salvar, essa figura política presta, essa não presta. Eu estou revendo tudo isso. É isso que você falou. Dom. Meu pai não é meu herói mais. Eu não tenho mais um pai. A salvação está fora de mim, né? Exato. Eu estou começando a ver que se eu não andar com a minha própria perna, eu vou ficar na rua, porque eu não tenho mais a casa dos meus pais para me dar sustento. Essa transição que você está falando, eu achei perfeita. Sair da casa dos pais para virar adulto, né? Então, uma dinâmica que me empurra para dentro de mim, né? Pessoal, eu tenho ainda em casa 15 minutos com o Paulo. Quem quiser fazer perguntas, estou recebendo as perguntas aqui pelo chat mesmo, tá? Então, pode ir mandando, né? Que a minha produção enorme aqui, do meu gato dormindo aqui do meu lado e o Kim do outro, a gente vai passando essas perguntas dentro do possível, tá? Paulo, enquanto não chega uma pergunta, eu fiquei com uma pergunta para fazer. Eu achei interessante quando você falou do matriarcal, que era muito ligado à natureza, à sobrevivência, ao planeta em formação virgem ainda, digamos assim, né? E o patriarcal ele entrou muito mais com processos, com inteligência, com controlar essa natureza. Hoje a gente vê uma crise muito grande ambiental, né? Uma coisa das florestas, a natureza. Existe uma confusão desse patriarcal e matriarcal cuidando do planeta também? Não sei se ficou clara a minha pergunta, mas me chamou a atenção isso. Então, vamos resgatar um pouquinho a dinâmica do patriarcal aqui. Né? O patriarcal, então, ele visa o controle, busca a segurança, aplacar o medo, ok? Então, ele precisa ter controle. Então, tudo que for fora do controle, a dinâmica patriarcal tenta reprimir, controlar, sufocar. E dentro dessa dinâmica, o feminino representado pela mulher foi também massacrado. Tá? E tudo que está ligado, então, ao feminino na natureza. Por exemplo, o próprio conceito da conquista da natureza. Eu não enxergo a Terra como uma terra-mãe, né? De onde eu próprio frutifiquei. Né? E esse processo, exatamente o transbordamento, o over do patriarcal, é que anuncia que o ciclo já se completou. Então, a crise ecológica mostra isso. Né? O questionamento da violência contra a mulher, da questão da sexualidade de todos nós, não é? Tudo isso é checado e é resgatado, porque o que se busca resgatar é o que o patriarcal preteriu, ou deixou, ou sufocou, de alguma maneira. Né? Que é o princípio feminino. Que princípio feminino é esse? Não, desculpa, pode falar. Então, o princípio feminino, na verdade, é toda uma relação com o próprio sentir.
Uhum. Porque, independente de gênero, quando eu falo de princípio masculino e feminino, eu não estou falando de gênero masculino e feminino. Uhum. Estou dizendo de dinâmicas, né? Da mesma maneira que o princípio masculino é o princípio do pensamento, vamos colocar bem resumidamente, o Uhum. princípio feminino é o princípio do acolhimento, da redondez, do afeto, do vínculo afetivo, não é? Uhum. Então, na rigidez do patriarcal, você reprime tudo que é natural, porque o natural passa a ser ameaçador. Foi isso que eu Uhum. quis controlar lá no começo. Então eu vou reprimir a sexualidade para ninguém descobrir que a sexualidade é a maior fonte de satisfação que existe. Sim, sim. Porque daí eu vou ser consumidor, eu vou acreditar que a TV de 65 polegadas vai me dar satisfação. Uhum. Tá? Então o mercado vai funcionar em cima de Olha, esse é um insatisfeitos. assunto muito bom para te chamar para uma próxima live, hein? Vai dando Não é? spoiler aí, não. Então, Eu achei interessante o que você falou, porque para mim essa briga, por exemplo, de desmatamento para virar agricultura, virar campo, é muito, para mim, fica uma imagem claríssima assim, de uma coisa matriarcal e patriarcal, um controle de uma natureza para eu vou controlar esse o espaço. sacrifício de uma natureza em É, função de se obter um poder. exato, Um poder nunca tinha olhado econômico. por essa ótica, Né? achei fantástico isso aí. Uhum. Paulo, eu posso ter uma pergunta das pessoas para você aqui? Sim. Vamos lá. Tem uma aqui falando o seguinte, que é... não sei de quem. Nesse processo de transformação, de mudança da humanidade, é necessária a sombra ou mesmo tantas mortes dessa pandemia? A dor é tão necessária a essa mudança para a vida adulta da humanidade? Uau! Tá. Então vamos entender primeiro a Estão ligadas epidemia, à né? dor aí. Várias perguntas perguntando sobre o parto precisa ser dolorido. Tem vários estudos mostrando, por exemplo, o ecossistema, ele se autorregula. Nós somos expressão desse ecossistema. Quando eu destruo floresta, quando eu invado territórios, tá, de animais que possuem toda uma outra história fisiológica, anatômica, que tem vírus próprio, que aquele organismo já conseguiu se proteger, mas eu não. Quando eu invado esse território patriarcalmente, eu pego aquele vírus que eu não pegaria se eu não fizesse isso. Uhum, Tá? uhum. Então, uma epidemia como essa, um vírus como esse, é uma expressão de um patriarcal que está indo além, que não respeita limites. Tá? Então, é todo um ecossistema que eu estou atingindo e que produz uma epidemia como essa. Uma epidemia como essa não é que ela veio porque precisava vir, não. Epidemias fazem parte da história humana. O próprio Apollinaire, que eu citei esse poema, esse trecho de poema, ele morreu em 1918 com a gripe espanhola. Morreu com 38 anos. Uhum. Tá? E uma gripe que foi uma tragédia enorme. Uhum. Então, e a história humana é a história de várias epidemias. Então, não que a epidemia foi um castigo ou um sofrimento necessário, mas o que nós podemos fazer agora com essa experiência pode ser muita coisa. Sim, sim, sim. Tá? Aprendizado que tudo isso vai trazer, que está Sim, definido. hoje nós temos uma ampliação de percepção que pode processar informações dentro dessa experiência que antes não era possível, né? Nessa pergunta mesmo, já tem uma pessoa perguntando qual a sua dica para vivermos este momento todo, como você está falando, sem dor? Qual seria a sua dica para viver este momento todo sem dor? Não, sem dor, eventualmente não dá, porque você, por empatia, você vai sentir compaixão por tudo que está acontecendo, que é trágico, tantas pessoas morrendo, né? O medo de eu me proteger para não pegar doença. Então a morte está o medo do futuro financeiro, né? Então esse sofrimento, essa angústia, tá? Ela faz parte dessa vivência. O como eu vou elaborar essa angústia, o que eu posso aprender com ela, né? Então não é o fato em si, porque nunca é o fato em si, é sempre como eu elaboro, como eu interpreto o fato. Tá. E isso Como tem a ver com toda a nossa história de vida. E por isso a psicologia tem serviço. Tá? Porque os fatos históricos que eu vivi na minha vida são fatos. Agora, a maneira como eu os interpreto pode mudar. Isso muda tudo. Tá? Então, nós estamos diante de um fato. Nós estamos vivendo essa experiência. Ela tem as características que ela tem. Ela é angustiante, ela é sofrida. Tá? Agora, o que eu faço com essa experiência? Então, é como eu lido com a experiência que vai criar o significado dela.
né? Resgatando aquilo que você falou lá no começo do objetivo e o subjetivo, o fato é, nós estamos realmente vivendo uma crise mundial que é dolorosa, isso é objetivo, isso é concreto. Subjetivamente, o que que isso está simbolizando dentro de mim e como eu estou reagindo a isso, que é a grande diferença de cada um, né, de pessoa para pessoa. Exato, Dom. É isso, não é isso? Então, quando eu pensei nesse tema, Dom, eu pensei assim, que a contribuição seria nós entendermos que tudo isso que nós estamos vivendo faz parte de um grande ciclo, muito maior do que nós. Tá. Tá? E que nós, como civilização, como consciência, vamos na direção de estruturar uma relação, uma dinâmica de alteridade, ou seja, de nos encontrarmos na nossa humanidade, na nossa fraternidade. Isso ainda é um processo que vai durar, tá? Já teve ensaios, a década de 60 do século XX foi isso, o movimento da contracultura americana, que ampliou tremendamente o comportamento humano, que liberou a sexualidade, da mulher através da pílula anticoncepcional. Então, é um movimento que vem acontecendo, tá? E vai ainda acontecer por mais um século e meio, até que um outro ciclo, que é o cósmico, se apresente mais claramente. Que então nós, humanos, vamos participar de uma outra comunidade maior. Tá? Muito interessante. Tem uma pergunta aqui que eu não sei se você consegue responder tão rápido, que eu não tenho a menor ideia do que ela significa. O mito da caverna pode ser uma analogia desse ritual de passagem? Nós temos menos de 10 minutos, por isso a não ser que você queira voltar por mais 5, 10 minutos para a gente continuar a responder. Você prefere assim? Tá. O mito da caverna é o mito de Platão, né? Em que o que as pessoas seria isso e como é que se adapta? É o mito da caverna de Platão, em que as pessoas estão dentro da caverna olhando as sombras que o fogo que está lá fora está projetando. E elas entendem aquelas sombras como se fosse a realidade. Tá? Daria para a gente fazer uma analogia dentro dessa proposta que eu estou fazendo, nessa conversa nossa aqui. Tá? Então, o que nós estamos enxergando seria a sombra. Mas existe a fonte da coisa, existe uma dinâmica além dela que movimenta isso tudo. Daria para fazer essa analogia com o mito da caverna, né? Como a Matrix também, né? Ou seja, a percepção de um comportamento, né? E como vários outros símbolos de filmes que têm essa simbologia, né? De realidade. Exatamente. Porque somos muito mais dirigidos, de fato, pelo nosso inconsciente do que pelo nosso consciente, né, Dom? Inclusive, tem uma pessoa que fez uma pergunta sobre aquele filme Ex Machina, que tem muito a ver com Matrix. A dinâmica patriarcal ressignificada pressupõe a existência de uma inteligência? Você entendeu essa pergunta? A inteligência está pressuposta, porque a engenharia que produz isso tudo é fantástica, né? Se pensar só na engenharia de produzir um ser humano. Exatamente. A inteligência é muito maior do que a gente imagina o que é um conceito de inteligência. O projeto de engenharia que gera isso tudo é absurdo. A gente nem consegue conceber Não o é? que é. Então, se você pensa assim, no processo de gestação da mulher, né? Em que se desenvolve um ser novo, inteirinho, perfeitinho, né? Que vem para a vida, sem que o humano tenha que elaborar o projeto, desenvolver o projeto, né? Então, a mulher tem que se alimentar adequadamente, tem que se cuidar adequadamente e tal, mas a vida está acontecendo dentro dela, tá? Só isso. Né? Só esse fato já mostra, então, uma obra de engenharia. Podemos considerar o mistério, né? Que engenheiro é esse? Né? Como é que isso tudo... Muito, né? Muito. Fora da nossa compreensão. Que diante dessa constatação, nós celebraríamos mais o fato de estarmos vivos, né? A gente estaria muito mais voltado para dançar e celebrar e cantar do que sofrer a vida, né? Ô Paulo, a gente ainda tem 5 minutinhos e eu vou dar minha cara a tapa aqui, inclusive. A Lígia, semana passada, já tinha falado muito sobre isso também, né? Esse momento catastrófico que a gente está vivendo no Brasil, de modo geral, né? Quando você olha por essa ótica que você está falando, né? Dessa desconstrução, inclusive das simbologias de sistemas de governo, sistemas que eu penso, como eu trabalho, como eu me encaro,
fica irrelevante toda essa política, né? Porque tudo faz parte de um pacote muito maior, não que não exista, não possa existir as coisas certas, as coisas erradas, as coisas que eu concordo, as injustiças, as coisas que realmente precisam ser feitas, tudo isso faz parte. Como a Lígia falou mesmo na semana passada. Mas se você Ótima olhar questão, por essa Dom. ótica que você está me falando, dessa expansão, né, um grande plano por trás acontecendo, fica tudo muito, muito claro, né? Não tem nada errado acontecendo. Faz Sim. parte de um processo. Isso não subtrai, né, Dom? Foi bom você falar isso. Não subtrai que nós estamos no mundo, Exato. né? E que no mundo nós temos ações objetivas a serem feitas. Nós temos um processo civilizatório para desenvolver, tá? Então é uma civilização em desenvolvimento. É um contrato social que precisa ser elaborado cada vez melhor, né? Então, o aspecto objetivo ele vai continuar acontecendo, as reivindicações, não é? As batalhas civis, né? As lutas civis, está tudo dentro, não está fora, né? O que eu estou propondo é a leitura subjetiva dentro de um contexto de leitura outro, né? Do que está por detrás de todo esse movimento. Mas isso não subtrai tudo que a gente tem que fazer no mundo, né? Não tira a minha responsabilidade como cidadão, como ser humano. Pelo contrário, amplia. Exatamente, é isso que eu ia falar. Pelo contrário, essa amplia. Ótica de você olhar a desconstrução do pai do lado de fora, dos símbolos lá de fora, me deixa muito mais responsabilidade comigo, com as minhas escolhas, com o olhar o outro, né? Nesse ciclo de alteridade que você falou. A minha responsabilidade aumenta muito grande, né? Eu não estou mais na casa do pai agora, eu tenho que fazer o meu mundo, eu tenho que fazer a minha vida. Exato, autorreferência. Exatamente. Paulo, nosso tempo está esgotando. Eu queria te agradecer muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Pelo que eu estou vendo nos comentários, as pessoas também estão amando, perguntando quando é a próxima. Eu, na quarta-feira que vem, tenho uma outra terapeuta de healing que vai estar aqui comigo. E na outra semana eu tenho um famosinho, um ator, um ativista negro super bacana, que a gente vai falar, eu como branco, ele como negro, a gente vai falar um pouco também sobre o lado pessoal, o que é essa coisa que está acontecendo, né? Enfim, como eu disse, a minha intenção é estar aqui às quartas-feiras falando o que me toca, com pessoas que me tocam, como o Paulo, que me abriu assim um monte de coisa e tenho certeza que abriu para todos vocês. Bom, também agradeço o seu... Isso vai estar gravado, tá, Paulo? Você pode compartilhar, vai estar no meu Instagram a partir de agora, vai estar lá no IGTV, clica na maquininha fotográfica, você pode compartilhar na sua página, pode mandar para outras pessoas, para quem não viu, vejam, divulguem e vão compartilhar coisas boas na vida. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que assistiram, tá? Obrigado, parabéns pela iniciativa, né? É um espaço muito legal, eu agradeço. Muito obrigado a todos vocês. Um monte de gente ficou aqui com a gente. Paulo, beijo enorme para você e para todo mundo que está em casa. Fiquem em casa, se cuidem. E quarta-feira que vem... Fiquem em casa. Exatamente. Né? Fiquem em casa, tá bom? Paulo, beijo a todos. Vou dormir desconstruindo as minhas figuras de liderança aqui dentro e me abrindo para novas potenciais. Legal, Dom. Gente, espero que vocês tenham gostado. Beijão. E agradeço muito, Paulo. Tá bom? Paulo? Obrigado, você também. Beijo enorme para você. Tchau, tchau. Até. Beijo.